Agora a gente vai falar de um assunto que parece, e a Cláudia já está me ouvindo, que é a doutora Cláudia Paranaguá, parece que eu estou vivendo no século passado, porque uma liminar finalmente impediu o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Eu achava, Cláudia, na minha ignorância jurídica, que isso não existia mais, que essa tese da defesa da honra, do homem que matou para defender a sua honra, que foi ferida porque a mulher não o queria mais, ou porque havia uma terceira pessoa na relação, que isso não era mais considerado, mas ainda é considerado, ou ainda era antes dessa liminar do ministro. Foi o Dias Toffoli, né? Foi o Dias Toffoli, mas a Cláudia foi isso, o Dias Toffoli, ministro lá do STF. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cíntia. Sempre um prazer estar aqui e falar Prazer sobre nosso. essa medida liminar, numa cautelar de uma ação que a gente chama de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF, nesse caso é a DPF 779, que teve como relator o ministro Dias Toffoli, realmente nos pega assim, de surpresa quando você não é leigo nas questões jurídicas, mas realmente essa tese de matar em legítima defesa da honra, ela sim, ela pulveriza os nossos tribunais, tanto os tribunais locais como os tribunais superiores, inclusive absolvendo réus que praticaram o feminicídio, que tiraram a vida de suas companheiras, de suas mulheres, justamente com essa alegação de que a honra desse companheiro, desse homem, ela foi atingida. E, assim, nos toma de surpresa, já nesses tempos em que a gente luta por essa igualdade de direitos, mas que, infelizmente, essa tese, ela era, assim, levantada por vários juristas na defesa desses réus e na tentativa de absolver nos julgamentos de feminicídios e, inclusive, outras violências praticadas contra as mulheres. Então, assim, essa decisão, que é uma liminar, a ação ela não está julgada ainda, mas o ministro Dias Toffoli, considerando que existia urgência nesse pedido, resolveu por apreciar e conceder essa liminar. A ação ainda vai encaminhar e ela foi muito importante. Ela ficou muito famosa, Cíntia, eu não sei se você se recorda, no assassinato daquela socialite lá de do Minas. Rio, não, de Minas, né? Sim, sim. De Minas, do Dock Street, que o Dock Street, na década de 70. Ângela Diniz, o Efraim lembrou aqui, Ângela Diniz. Pronto, Ângela Diniz. Então, ficou muito famosa essa tese, que consta da nossa jurisprudência, em que ele foi absolvido, ele assassinou, no caso, a companheira dele, a Ângela Diniz, aí na década de 70, e essa tese ficou muito famosa porque foi a tese que absolveu. Por quê? Porque os jurados, quando são escolhidos, aquele corpo de jurados, ele tem aquele princípio da soberania, que eles podem, inclusive, absolver réus que no curso do processo fica realmente demonstrada a autoria e a materialidade do crime. Então, foi-se utilizado, e a partir de então, como eu falei, várias defesas com relação aos feminicídios e violências contra as mulheres foram usadas. Então, a partir dessa decisão liminar, fica proibido que se use essa tese no Brasil, tanto no pré-julgamento como posteriormente, sob pena de nulidade do julgamento. Então, foi um passo muito importante. Essa tese, ela, com certeza, ela ia contra o nosso princípio constitucional, sobre os direitos fundamentais à vida que nós temos, sobre a igualdade também de gênero, com relação à dignidade da pessoa humana, e foi, assim, oportuna. Na verdade, chega assim, tarde, mas pelo menos agora a gente ceifa essa tese absurda da nossa legislação brasileira, preconceituosa, com discriminação, sem dúvida alguma. Inclusive, eu não sou uma criminalista, mas estudo os direitos da mulher, e faço direito de família, minha especialidade, mas o direito penal, porque a reforma é para o Código Penal e o Código de Processo Penal, ela está vinculada a todos. Isso é um problema de todos, entendeu? Que nós temos que defender, é um problema da sociedade.
e essa decisão ela veio justamente como uma obrigação, inclusive do Estado, de coibir essas práticas que é o feminicídio e a violência contra a mulher. Até porque, Cláudia, esse tipo de justificativa tosca, ela é adotada também em outras ações, até mesmo em separações, há sempre uma forma de tentar desqualificar a mulher, colocando-a como responsável por aquilo que está acontecendo, que é o caso da legítima defesa da honra. Não, eu matei porque a culpa é dela, porque é ela que estava fazendo tal coisa, né? Até o estupro, eles usam isso, né? Não, eu estuprei porque ela estava com um short curto, ou estuprei porque, enfim. Tudo, são variantes, né? São variantes, são cepas dessa tese. Justamente, inclusive, o jurista Capês, que é um dos mais aplaudidos juristas na área criminal, ele diz que a honra ela não é transferida, a honra é sua. Você não pode fazer uma extensão da honra, que é o caso, em relação à mulher, porque existem outros meios jurídicos de você buscar essa reparação, que não a morte. A honra ela é personalíssima, não é outro que vai atingir a sua honra que você vai ser desproporcional. Então, nesse caso, o que acontece é que você pode buscar outros meios na justiça, como indenizações por danos, com compensações materiais, até mesmo com o que a gente chama, você ir a público para poder, porque às vezes os crimes contra a honra estão vinculados à calúnia, injúria, difamação, existe retratação, existe indenização por danos, se responde a um processo criminal, mas a situação de você usar o crime contra a honra, entendendo que a sua honra está extensiva à sua companheira, à sua mulher, é um absurdo, é justamente para você camuflar o feminicídio, a violência contra a mulher. E, Cíntia, a gente vê isso ao longo de toda a nossa legislação. Começa aqui no Brasil, com o Brasil Colônia, aquelas ordenações filipinas, que autorizavam, sim, o marido a ceifar a vida da mulher por conta de traição. E mais adiante, quando a gente vê no Brasil Império, a gente vê uma diferença enorme entre, por exemplo, o adultério praticado pelo homem e o adultério praticado pela mulher. O adultério praticado pela mulher, ele era visto ali como uma questão doméstica e abafada. E o do homem, ela perdia tudo praticamente. Ela era uma pessoa que era afastada da sociedade. Por isso que tantas mulheres ficaram em casamentos abusivos, justamente porque a legislação não lhe permitia sair. Ela perdia a guarda de seus filhos, ela era afastada de seus filhos, a gente viu isso tudo na história. A gente admitiu que no nosso Código Penal tivesse a expressão mulher honesta, mulher que já foi deflorada. Então, assim, é um código que se permeia por por machismo, sem dúvida alguma. Esse machismo estrutural que a gente sempre vai tentando rebater. E, sem dúvida alguma, quando a gente admite uma tese de legítima defesa da honra, quando sua honra vai estar extensiva, é uma forma de você autorizar uma legítima defesa que está previsto no Código Penal, mas totalmente desproporcional, totalmente desproporcional. Então, assim, foi importante demais, porque a repercussão é muito séria. É como você fala, nas outras áreas em que envolve o direito da mulher, o homem ele está sempre querendo desconstruir a imagem dela para abafar e acabar com o direito dela, em várias áreas que a gente vê. E existe uma violência institucional. Então, a gente precisa fazer com que essa sociedade ela mude esse olhar. Já está tarde, porque isso já vem de longos anos, mas a gente precisa estar sendo pontual como uma decisão dessa liminar, que precisa escrever, como a gente desenhar, que não é possível se admitir nos tempos de hoje uma justificativa dessa para a sociedade. A sociedade tem que repelir. Então, ela chegou em muito bom tempo para a gente, e é um marco, sim. A gente está no mês da mulher, agora março. A decisão liminar aconteceu agora no final de fevereiro. Ela vem, sim, como marco, como mais uma conquista de bandeira. Nós não podemos admitir, por exemplo, que nesses 2 meses do ano de 2021, nós já tivemos 126 mulheres mortas, assassinadas por feminicídio. A gente não pode admitir
que a cada 60 horas, como acontece lá em São Paulo, uma mulher seja vítima de feminicídio. Como a gente não pode admitir que 3 em cada 10 mulheres no Brasil sejam vítimas de violência de gênero. Isso é um absurdo. Então, o Estado tem que aplacar de forma muito forte, porque é uma repercussão enorme, que desencadeia toda a desconstrução dessa luta, que é lenta, mas ela está ali, de grão em grão, a gente está conseguindo estabelecer os novos parâmetros para uma sociedade igualitária, que é o que a gente quer. Efraim? Doutora, sobre essa honra, tem uma pitada piauiense, né? Acho que no julgamento da Leila Diniz, isso foi um piauiense, um jurista piauiense, Evandro Liz e Silva, que defendeu essa tese, ele é nosso grande jurista, mas tem essa coisa que na época foi o herói de uma brecha jurídica, mas é uma coisa ruim em qualquer currículo. Fez história, né? Fez história. Isso não muda em nada o que ele representa, né, para o direito piauiense, mas muito bem lembrado, Efraim. Isso, um jurista, ministro Evandro Liz e Silva, nascido em Parnaíba. Inclusive, eu tive a honra de conhecer pessoalmente o ministro, e ele tinha muita honra de falar que era piauiense, tinha nascido aqui, e ele ficou famoso, era um grande criminalista, e foi a tese que ele foi o advogado do Dog Street. E ele, inclusive, eu cheguei a ler o livro, realmente, quando ele faz esse levantamento. Isso é a parte jurídica, né? Todo mundo tem o direito de defesa. Se aquela tese está posta no nosso direito, a gente pode utilizar. Mas o importante é que ela já foi retirada através dessa liminar e não se pode mais nem utilizar. O interessante é que o jurista, o advogado, não pode mais nem utilizar, nem no pré-julgamento, nem durante, sob pena de estar nulo esse julgamento. É um passo importante, porque, como você falou, ele tem repercussão em outras áreas, sem dúvida nenhuma, e ele influencia também nessa mudança de comportamento que a gente precisa, para afastar esse preconceito que é arraigado, sem dúvida alguma, e que a honra, ela não está no outro, ela está em você. Entendeu? E essa forma de você justificar é totalmente desproporcional. Como eu falei, você tem outros meios, outros mecanismos jurídicos para buscar essa satisfação, como os crimes contra a honra estão lá no Código Penal, injúria, calúnia e difamação, que é a base disso aí, e você pode buscar reparação, tanto financeira, como numa resposta com relação à criminalidade mesmo, entendeu? Então, assim, são várias outras... E a própria retratação do que se sentiu ofendido, entendeu? Nessa parte aí dos crimes contra a honra. Então, a honra não tem nada a ver... Era mais uma forma de você tentar aplacar, assim, e perpetuar esses crimes contra o gênero. Doutor, mas parece que estão um outro caminho, que é colocar a mulher como uma pessoa com a vida mais livre, como uma pessoa que tem mais relacionamento do que eles consideram que é o ser o número suficiente. Eles estão tentando usar um outro atalho para atacar a mulher nesses julgamentos? Não, nesse caso aí, é como a Cíntia colocou, é você desconstruir a imagem. A gente falou aqui, sempre por exemplo, né? Sempre vai ter. Então, assim, o estupro, não é porque ela estava com a roupa curta. A investigação de paternidade, não é porque ela teve 1.500 relacionamentos, ela não é uma mulher honesta. Isso. Então, a gente, assim, a guarda de filho, não, é porque ela tem uma conduta para a sociedade, então vai estar sempre... essa veia machista, ela vai estar sempre tentando construir teses para desqualificar a mulher. Olha, a mulher, ela sofre tanto, gente, que ela, até quando ela chega num local que é um espaço que era exclusivamente masculino, as pessoas tendem a dizer, será que ela está aí? Duvidar da própria competência. Sim. Como chegou até lá, né? Como chegou até lá. Que elas... por influência, então assim, a sociedade, de certa forma, e eu incluo até mulheres nesse aspecto, elas tendem a rechaçar o brilho da mulher por ela própria, por ela ter conquistado aquele espaço, por até a competência da mulher, ela é vista de forma discriminatória, e a gente não fala de forma institucional também. Então, a gente precisa fazer essa correção. Quando a gente fala das cotas,
que muitas pessoas ficam, por exemplo, com relação à cota de negros, que é uma correção que a gente precisa fazer com urgência. É preciso, porque a gente tem que buscar a igualdade, é isso que a gente precisa para o nosso povo. É que todos sejam iguais perante a lei, de certa forma. Enquanto permanecer uma pecha, uma linha, entendeu? Um indício, eu vou até além, um indício de que existirá essa prática para tornar desigual o que é igual, aí a gente tem que combater de forma muito veemente e muito forte. E precisa divulgar cada vez mais isso. Cláudia, muito obrigada, então, pela participação, por essa explicação aí brilhante que você nos deu hoje. E eu me lembrei agora de algo até que eu aprendi com você. Quando você falou, por exemplo, no caso de reconhecimento de paternidade, aí tem homem que diz, mas ela já saiu com fulano. A lei é tão sábia que não importa com quantas pessoas você saiu. A paternidade é daquela pessoa que está atestada na paternidade, e isso não muda, não importa qual tenha sido a conduta da mulher, como eles costumam dizer, usar essa expressão conduta, que adoram usar isso para a mulher. É impressionante. Demais. Não quer dizer nada, mas é sempre aplicada de modo pejorativo. Cláudia, obrigada. Por isso nós temos que combater, né? Não, Cíntia? Todos os dias. Todos os dias. É uma luta incansável. Vamos divulgar. Muito obrigada aí pela oportunidade de a gente falar e divulgar sobre esse tema tão importante. Obrigada, Cláudia. Um bom dia para você. Bom dia. Olha só, Efraim.